expressar em favor das irmãs, dizendo que, aleluia, Deus os abençoe a todas as mães e aquelas que almejam também serem mãe. Continue abençoando, porque esta é a vontade, é o querer, é a determinação de Deus, que disse ele: crescei e multiplicai. Aleluia, isto não será diferente também na obra missionária. Aqui está este irmão, ele é lagunense, ele deixou o seu trabalho, as suas atividades ali no supermercado. Eu, na época, até achei assim bastante estranho, né, a decisão, a forma que ele agiu, mas na realidade, irmãos, aqueles que têm chamada de Deus, eles não podem se deterem, porque Deus é Senhor. E nós, como servo, temos que obedecer, porquanto a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E a contribuição que fizemos, que estamos exercendo para sustento desta obra, você analise e pense que teve alguém que também investiu em nosso favor. Agora vamos investir em favor de outras pessoas, aleluia. Hoje, na escola dominical, o último versículo da nossa lição, aleluia, que o Senhor buscaria outros que não pertenciam. Quem é estes outros que não pertenciam aos judeus? É eu e você. E o que os irmãos estão ganhando para Jesus não deve ficar em simples palavras, aleluia, a obra missionária, mas ela deve ser levada em alto som, aleluia, e valorizada e preservada, porque ela merece. Eu e você somos frutos da obra missionária do Gunarvin e Daniel Berg, que nos trouxe, aleluia, esta palavra enxertada do Espírito Santo, porque a palavra já estava aqui, mas não tinha adoção do Espírito Santo. E é exatamente isto que faz falta. Precisa dizer em alto som que o Espírito Santo faz a diferença. Aleluia, nesta área da divulgação. Desculpa eu ser indicado para orar e também tomar a decisão de dizer, porque no meu coração arde uma chama também, aleluia, muito grande, e eu não posso, muitas vezes eu saio remoendo daqui e vou embora, porque, aleluia, eu também sou salvo em Cristo Jesus e tenho gratidão para me expressar nesta salvação. Levante a tua mão aos céus, ore a Deus com convicção, não simplesmente por uma oração passageira, uma oração, aleluia, superficial, mas uma oração que mova o sentimento, como disse alguém, uma oração forte. Grande Deus, Santo Pai, teu é o poder, o domínio, a honra, a glória para todos sempre. Aqui está o teu servo representando nesta manhã, ou melhor, nesta noite, aleluia, é a obra missionária, a qual ele tem colocado, aleluia, no seu coração. E nós louvamos a Deus, porquanto existem homens corajosos e decididos em levar a tua palavra e fazer a diferença neste mundo. Continua usando e abençoando a instrumentalidade dos teus servos e movendo os sentimentos para que possa sustentar, dá, aleluia, inteiro respaldo, tanto financeiro como também espiritual. Continua abençoando teus servos por este Brasil e neste mundo, a obra missionária, especialmente o teu servo que hoje aqui se encontra. Em tudo te louvamos e agradecemos por estas bênçãos, em o nome de Jesus. Deus continue abençoando. Amém. Maravilha de Deus. Graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Por favor, abra sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Quero louvar a Deus por estar aqui juntamente com os irmãos. Pastor Levi, obrigado. Deus abençoe.
pastor Marcos, também o pastor Vilmar, todos os irmãos, todos que estão aqui, pastor José Juvenal, pastor Hamilton, que nos conhece, a todos os irmãos, né, toda a igreja de Jesus, e agradeço por vocês abraçar, né, a nossa causa e estar nos enviando ajudas para nós estarmos ali, através da sua contribuição, fazendo a obra do Senhor. Trago também a saudação do meu pastor presidente, pastor Francisco Damasceno, ao pastor Levi e também a todos os irmãos da igreja, em nome de Jesus. Estou aqui sobre a bênção do meu pastor e também do pastor Levi, que nos deu essa liberdade para estarmos aqui também. Nós viemos visitar nossa mãe, minha mãe. Estou com a minha esposa, meu filho, mas viemos visitar a minha mãe. Minha filha ficou ali com ela, né, aproveitando que neto é igual ao filho, né? Então ficou ali e já aproveitei para estar com os irmãos aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Tome assento, por favor. Graças a Deus. Irmãos, Timóteo, ele recebeu 2 cartas específicas para ele e uma para a igreja que ele cuidava, a igreja de Éfeso. E se nós for fazer algumas comparações, principalmente já iniciando a primeira carta, quando Paulo envia a carta a Éfeso, no ano de 62 depois de Cristo, nós vamos ver algumas recomendações, principalmente sobre as armaduras de Deus, onde nós encontramos ali em Efésios no capítulo 6, no versículo 10 a seguir, nós vamos ver a parte do revestimento, né? A parte do revestimento, dos calçados, do cobrimento, da parte da proteção, da parte também da sua segurança, das armaduras. E quando Paulo também escreve essa carta, essa segunda carta, mas vamos falar da primeira, no ano de 62, a primeira carta, Paulo também faz algumas recomendações, principalmente sobre a apostasia, no capítulo 4 dessa primeira carta a Timóteo. E já na segunda carta, Paulo já está finalizando, principalmente já está escrevendo a última carta, ele está escrevendo a sua última carta a Timóteo, já dando algumas recomendações. Quando Paulo estava preso, Paulo manda essa carta a Timóteo como orientação. Você vai ver desde esse capítulo, do capítulo 2, você vai ver também ali no capítulo 4, Paulo já finalizando as suas palavras, falando, né, que ele estava combatendo, ele combateu o bom combate, acabou a carreira, mas ele guardou a fé. Mas aí nós fizemos uma ligação de todas as cartas, principalmente a Timóteo, todas elas levam algumas informações sobre tanto a apostasia como as lutas, principalmente as lutas espirituais. E nós, como igreja de Cristo, nós que servimos ao Senhor, nós sabemos que existe 2 igrejas, a igreja triunfante, que é aquela igreja que já está na glória com o Senhor, e nós somos a igreja militante. Jesus, ele deixou alguma coisa para nós, principalmente na sua palavra, quando ele estava falando sobre os últimos dias, ali Mateus capítulo 24, e os versículos que ali procede, ele vai dizer que aquele que permanecer, aquele que prevalecer, que continuar, que está prosseguir até o fim, será salvo. E nós vamos entender
entender sobre isso, principalmente naquilo que eu falei lá de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, sobre as armaduras, nós sabemos que todas essas armaduras não é para lutar contra carne e sangue, mas contra as astutas ciladas, contra os principados, contra as potestades, contra os espíritos malignos, contra tudo aquilo que vem afrontar a nossa vida espiritual, porque nós estamos todos os dias da nossa vida, nós estamos vivendo algumas afrontas, alguma afronta espiritual. Talvez você está aqui hoje, nesse culto, adorando o Senhor, você está aqui neste lugar, mas você está sempre sentindo, olha, eu estou passando algumas lutas, alguns problemas, eu sinto uma opressão, eu sinto um negócio atrapalhando a minha vida, eu sinto que estou passando algumas dificuldades, e tudo isso, irmãos, e tudo isso vai mostrando para nós que nós precisamos estar resistindo. Nós não podemos olhar aquelas barreiras, as circunstâncias, as coisas que vêm nos afrontar, que a Bíblia diz que o nosso inimigo, ele brama como leão. Ele não é leão, ele brama como leão ao nosso derredor. Ou seja, ele está tentando aproveitar, achar uma oportunidade para tentar a minha e a tua vida. E quando ele consegue, ele só vai conseguir quando você abrir uma porta para ele trabalhar. Mas há uma oportunidade de nós estarmos todos os dias fechando essa porta para o nosso inimigo não está atrapalhando a nossa vida espiritual. E isso se chama leitura bíblica, oração, jejum, estar na casa do Senhor. Isso sim é que reveste o crente, que reveste a nossa vida espiritual. Sabe, quando nós estamos desanimando, porque isso, irmãos, se nós for fazer aqui alguns questionamentos, se eu for fazer aqui, irmãos, vamos fazer umas perguntas para os irmãos aqui. Quantos aqui têm talento, irmãos? Maioria dos irmãos vão levantar as suas mãos, talvez alguns não vão levantar por vergonha, mas sabe, você no decorrer da sua caminhada, foi se entregando, porque veio as dificuldades, veio os problemas, talvez você começou a lembrar de algumas coisas lá do passado, que você viveu, que afrontou a tua fé, que deixou lá você meio desanimado, e você já pendurou ali o seu sapato, né? Você já disse, não, eu vou ficar só por aqui mesmo, eu não vou me envolver mais, eu vou ficar mais paradinho, mais paradinha, não vou mais entrar nesse negócio aí. Irmãos, nós somos militantes, e se nós somos chamados para essa milita, para essa guerra, se nós fomos chamados para afrontar o nosso inimigo, não com tentação, mas estarmos ali resistindo às afrontas do inimigo, nós precisamos estar todos os dias revestindo a nossa vida com as armaduras de Deus, para nós não sermos tragados na nossa vida espiritual, porque não adianta eu frear o meu carro e dizer, não, eu vou parar, eu vou ficar mais aqui paradinho, não vou mais fazer, não. Nós somos ainda militantes. Enquanto você estiver aqui nessa terra, você é uma igreja militante, revestida do poder de Deus, e há o Espírito glorioso, o Espírito Santo de Deus, que Jesus disse, olha, eu vos enviarei um Consolador, e esse Consolador está dentro de você, que quando você precisar, olha, eu não consigo mais, as afrontas estão vindo, eu estou lutando dentro da minha casa, eu estou lutando no meu trabalho, eu estou lutando lá na igreja, eu estou lutando onde for, não importa a tua luta, importa que você continue lutando até você receber a vitória garantida pelo aquele que te alistou, o Senhor Jesus Cristo. É isso, irmãos. Aqui Paulo dá uma recomendação nessa carta. Irmãos, se nós for olhar o contexto da história, porque é fácil nós ler e temos que entender o contexto. Paulo podia ter se entregado lá. Última carta, ou seja, final de carreira, ele já declarou. Mas ele lembrou, eu vou mandar uma carta para Timóteo. Eu estou preocupado,
Porque tem algumas coisas aí, principalmente nesse capítulo 4, ele faz referência de algumas coisas ali, faz algumas, não vou dizer reclamação, mas algumas exclamações ali, ou reclamação mesmo. Mas ele faz uma referência de um tal de Alexandre, o latoeiro, que era um homem que trabalhava com ferro, um judeu, que estava resistindo às pregações. E ele diz, toma cuidado, Timóteo. Porque tem um homem aí, o Alexandre, sabe aquele que trabalha com ferro, é um metalúrgico daquela época, vamos dizer assim. Ele resistiu às minhas palavras, toma cuidado com ele. E no decorrer dessa mensagem, no capítulo 4, ele vai começar a fazer alguns argumentos, como de Demas, que fugiu, de alguns outros que foram para o lado, ele se sentiu sozinho ali. Ele podia ter colocado e disse, eu já fiz bastante, chega. Eu vou ficar quietinho aqui, esperando o julgamento, e a hora que saiu a sentença, eu vou lá, resolvo o problema, já está garantida a minha coroa mesmo. Mas não. Ele até o último momento, principalmente quando ele estava ali em julgamento, ele diz, olha, sabe um negócio, Timóteo? Quando eu estava lá sendo julgado, ninguém me assistiu. Ninguém estava lá para me defender, mas eu sentia um negócio lá. O Senhor me assistiu, lá naquele julgamento. E quando ele me assistiu, ele me deu como se fosse um encorajamento, como ali no versículo 17 do capítulo 4, ele vai dizer que ele disse, olha, mas o Senhor assistiu-me e me fortaleceu, para que por mim ainda fosse cumprida a pregação a todos os gentios e a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Nós teríamos corrido, porque não era uma prisão comum. Se nós for olhar as prisões daquela época, não era uma prisão naquela que tem uma caminha confortável, mais ou menos. Não era essa prisão que temos comum por aí, não. Era calabouços, eram lugares escondidos, ainda de passar algumas dificuldades. Mas ele tinha uma coisa que Jesus prometeu. A paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. Ou seja, quando você tem a paz de Cristo dentro do teu coração, pode vir as afrontas, pode vir as dificuldades. Você pode levantar naquele dia vamos dizer a nossa linguagem, né, de pé esquerdo. Sabe aquele dia que você diz, hoje não era o dia de eu ter me levantado, que os problemas já levantaram comigo. Mas é nesse dia que você precisa, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me ajuda a vencer esse dia. Sabe, é isso que nós precisamos buscar, o revestimento de Deus, para termos coragem, para continuarmos aquela milita que o Senhor nos deu, essa guerra, essa confiança que o Senhor nos deu, para anunciar o reino de justiça, de amor, de perdão às pessoas que ainda precisam ser alcançadas. E Deus conta com cada um de nós. Nós todos que estamos aqui, a igreja de Cristo, ela é uma igreja militante que precisa ainda propagar e anunciar o reino de Cristo. Nós fomos chamados não para ficarmos parados, mas Deus nos chamou para anunciar o reino de Deus, o seu reino, e somos representantes de Cristo aqui nesta terra. E é isso que precisamos estar conscientes dentro de nós. Não coloque as barreiras, não ressuscite problemas lá de trás, não olhe para as dificuldades talvez que você tenha, mas comece a olhar, eu sei que o meu Redentor vive, e foi Ele que me chamou para esta batalha, para esta guerra. Hoje é dia de nós levantarmos a nossa bandeira novamente, para nós continuarmos a anunciar o Evangelho do Senhor, por mais que você sinta-se oprimido pelas lutas e pelos problemas, mas saiba que há um Deus que te ajuda a resolver as tuas dificuldades nesta noite, e te levanta e te consola e te ajuda e te fortalece para você anunciar o reino dele. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo, que o Senhor toque em nossos corações,
Que o Senhor te revista nesta noite novamente. Que o Senhor acenda dentro de você a coragem que você tinha tempos atrás, para você levantar-se novamente, para falar do amor de Cristo. Porque nós somos a igreja militante, lembra-te disso. Nós somos a igreja de Cristo. E só tem uma coisa que nos pertence: é o céu. Ele prometeu para nós: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, para vos levar comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também. João 14. Mas eu estou na dúvida, mas quem é o caminho? Aí fora dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas não. Só Jesus leva a Deus. Só Jesus é o caminho. E nessa noite não adianta você tentar enjambrar, nós tentarmos enjambrar a nossa vida espiritual. Nós temos que começar a levantar a nossa bandeira. Se estamos machucados, entrar no local, lá no lugar onde somos curados. Lá um médico dos médicos cura você, você sai curado espiritualmente e vai entrar na guerra de novo. Porque somos chamados por Deus. E precisamos estar com o nosso nome escrito no livro da vida. É isso. Naquele dia muitos vão aparecer. Por favor, se coloque de pé. A irmã Sara já prepara o louvor, por favor. Mas muitos dias naquele dia vão aparecer. Mas olha, eu era um membro da igreja, eu frequentava todos os cultos. Mas eu fazia algumas coisas ali para mostrar. Não. Você precisa fazer para Cristo. Você precisa olhar para Jesus. Tudo que você fazer, você precisa fazer: eu estou fazendo para Jesus, para o crescimento do reino, para a semeadura do Senhor, para a colheita do Senhor. E eu queria que você nesta noite, que sente que está parado, a irmã Sara vai estar louvando. Eu queria, talvez você está ferido por dentro de você. Sabe, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe quando você está com dor de cabeça? Você toma um paracetamol, é isso? Sim. Aí a dor de cabeça continua. O que você faz? Vai no médico. Ele faz os exames, constata o problema para a dorzinha ali, te dá algumas receitinhas. Quando você vem para a igreja, você sai daqui aliviado. Mas você não pode só sair aliviado. Você tem que procurar a cura. E você precisa hoje tocar em Jesus, não só para a tua cura física, mas para a tua cura espiritual. Para curar a tua alma. Que você foi carregando todos os dias aqueles fardos que você já largou aqui para Jesus, mas começou a juntar. Hoje você não tem força mais para fazer. E a Mansara louva o Senhor. E você que quer essa cura nesta noite, o médico dos médicos está aqui. Para curar a tua dor e as tuas enfermidades. Se você querer vir aqui na frente, estaremos orando por você em nome de Jesus. Você que quer ser tocado com o toque do Senhor. Apesar Aleluia. Das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Em nome de Jesus. Eu te chamei. Você que quer oração, em nome de Jesus, estamos aqui por orar por tua vida. Apesar Venha em nome de Jesus das feridas, revestir-se com as apesar armaduras de das Deus, desilusões, para você continuar eu vencendo te em nome de chamei. Jesus. Aleluia. Eu te chamei. Glória a Jesus. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo
que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, aleluia, eu te chamei. Apesar do teu passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Então deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. É que enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Olha o que ele diz para você nesta noite. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. E onde eu te mandar, tu irás. E onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, te encherei, te encherei. E eu te encherei, e eu te usarei. Então vai, pode ir em paz. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelas graças gloriosas do Senhor, pela bênção tocante do Espírito Santo. Oh, meu amado Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a tua graça e a tua bênção sobre a tua igreja neste lugar. Deus, toca em vidas, toca em corações nesta noite, que precisam de cura espiritual, que precisam curar a sua alma, Senhor, desenterrar seus talentos. Deus, revestir-se das armaduras do Senhor, e estar prontos para ser o militante da tua palavra, o anunciante do reino de Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos por esta oportunidade, no nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus e graças a Deus. Glória a Jesus, Deus abençoe, obrigado, graças a Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, aleluia. Muito bom estarmos na casa do Senhor, na presença de Deus, aleluia.